Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado do mês de agosto que a gente obteve no grupo Disciplina Pro, que é um grupo educacional que eu tenho no Telegram, onde eu fico das 9 às 4:30 da tarde, mandando minhas análises do índice do dólar e as possíveis entradas. Essas entradas eu anoto em uma planilha, tá? Onde eu anoto o momento da entrada, o stop e os alvos, de acordo com os operacionais. Eu tenho 3 operacionais que eu simulo dentro da planilha, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Até no final do vídeo eu vou mostrar para vocês essa planilha e vou simular para vocês como que eu faço essas análises aí. Então, só antes, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo aí para possibilitar mais gente olhar esse vídeo aí. Então, o que que a gente obteve? Primeiro, eu vou falar sobre o operacional, tá? Até no vídeo anterior aí, para quem quiser ver, do mês de julho, também eu comentei sobre esse operacional. Então, o que que seria? O operacional 1 que eu simulo na planilha, ele é baseado em 2 mini contratos. Então, eu entro com 2 mini contratos, faço uma parcial no primeiro alvo e o alvo final, a saída final seria no segundo alvo. Então, eu simulo esse operacional 1 aí com 2 mini contratos. Então, como que seria? Nesse caso aqui seria uma venda na violação desse candle 2, então eu entraria aqui nesse candle 7, faria uma venda com 2 mini contratos. O stop estaria aqui em cima, faria uma saída parcial com um contrato nesse primeiro alvo aqui. No momento que eu faço essa primeira saída, eu já movo o stop para o 0 a 0. Então eu protejo a operação e deixo o outro mini contrato para sair no segundo alvo. Então nesse caso aqui o preço bateu no primeiro alvo, voltou lá no ponto de entrada, então acabaria saindo no primeiro alvo e na proteção aqui com o segundo contrato. Se ele não viesse até esse ponto de entrada, ele bateria no segundo alvo e sairia com o segundo mini contrato nesse alvo aqui. Tá? Então é só um exemplo aí para mostrar para vocês o que seria esse primeiro operacional. O segundo operacional seria somente um mini contrato saindo com o mesmo contrato ali no primeiro alvo. Então ele entraria aqui e sairia com um mini contrato no primeiro alvo. O operacional 3 também é com um mini contrato, porém a saída é o valor do risco. Então, por exemplo, aqui se tem um risco de 300 pontos, a saída vai ser em 300 pontos de gain. Tá? Então, eu simulo nessa planilha os 3 operacionais para a gente ver qual que seria o melhor resultado aí. Então, no mês de agosto, a gente obteve 71 trades, tá? Aqui eu coloco as colunas 1 e 2, do operacional 1 e 2 e operacional 3. Então, fizemos 71 trades, 42 foram no índice, 29 no dólar. Foram 53 trades positivos e 18 negativos no operacional 1 e 2. Para o operacional 3, foram 41 trades positivos e 30 negativos. Então isso resultou em uma assertividade no operacional 1 e 2 de 74,65% e no operacional 3 de 57,75%. Então aqui a gente pode ver que a assertividade do operacional 1 e 2 é bem alta. Aqui os valores são os mesmos, porque como eu expliquei anteriormente, a entrada é realizada aqui. No momento que eu faço a saída parcial no operacional 1, eu já protejo a operação, então eu já não vou perder mais. Então por isso que o operacional 1 e 2 eles têm a mesma assertividade. Tá? Então foi 74,65%. Então o que a gente tem aqui de resultados? Operacional 1, 2 e 3. Então o que eu costumo calcular? Eu calculo sempre o fator de lucro. Tá? O fator de lucro ele é o que ele vai me dizer no longo prazo se o operacional é lucrativo ou não. Então eu tenho aqui, primeiro para calcular esse fator de lucro, eu tenho primeiro a média dos trades que foram no positivo. Dos 53 trades que foram positivos, eu peguei o resultado e dividi por esses 53 trades. Obtivemos aí uma média de R$ 123,58.
Nos trades negativos, a média foi de R$ 204,67. Então, no momento que a gente entra na operação, a média é ganhar 123 ou perder R$ 204. Então, pode ver que o retorno sobre o risco, então se dividir os 123 pelos 204, obtém um retorno sobre o risco de 0,60. Tá? Se olhar pelo retorno sobre o risco, muitos trades aí acabam não acreditando no operacional. Porém, não quer dizer que o retorno sobre o risco seja menor que 1, que ele não seja lucrativo. Tá? Então, o que a gente obtém com essa assertividade de 74%? Um fator de lucro de 1,78. O que quer dizer esse fator de lucro? A cada R$ 1 que eu perco, eu ganho 1,78 reais. Então, isso significa que ele é maior que 1, então no longo prazo ele é lucrativo. Tá? Até depois no próximo slide eu já vou mostrar para vocês qual foi o resultado financeiro aí que a gente ganhou com esses dois mini contratos. Então, o operacional 1 aí deu um fator de lucro de 1,78. O operacional 2, que é operando com um mini contrato, tanto no índice como no dólar, a gente obteve uma média de trades no positivo de R$ 58,53, tá? Sempre saindo no primeiro alvo. A média deu R$ 58,53. A média dos trades negativos foi de R$ 102,33. Resultou em um retorno sobre o risco de 0,57. Com a assertividade de 74,65%, resultou em um fator de lucro de 1,68. Então, o operacional 1 aí se portou melhor que o operacional 2. A cada R$ 1 que eu perco, eu ganho 1,68. O operacional 3, ele é o operacional onde eu trabalho com um mini contrato e eu busco sempre um risco sobre o retorno de 1 para 1. Tá? Então, aqui o valor é muito próximo, tá? Não deu 1 para 1, mas deu 0,92. Então, com a média dos trades positivos deu 97,71, trades negativos 106,03, resultou sobre um retorno sobre o risco de 0,92. A assertividade deu de 57,75%. O fator de lucro é de 1,26. Então aqui, com esses três operacionais aí que a gente simulou, dá para notar que pelo fator de lucro, o melhor operacional seria o com dois mini contratos, seria o operacional 1, que deu um fator de lucro de 1,78. Para quem está iniciando, eu sempre sugiro, recomendo aí o operacional 2. Você faz a entrada e sai sempre no primeiro alvo. Aqui a gente obteve um fator de lucro de 1,68. O operacional 3 é para o pessoal ver aí que, para quem gosta de um risco-retorno de 1 para 1, também é lucrativo, porém é menor do que os demais. Tá? Então, não quer dizer que você tenha um risco-retorno de 1 para 1 que ele vai ser melhor que os demais. Aqui, o risco-retorno é muito menor e ele é mais lucrativo. Então, o que a gente obteve aí de resultados financeiros? Com o operacional 1, eu recomendo um capital de R$ 4.000, porque a gente opera com dois mini contratos de índice, dois mini contratos de dólar. Então, o dólar é um pouco mais alavancado, então eu considero R$ 4.000 de capital. O resultado que a gente obteve foi de R$ 2.866, que significa um percentual de 71% aí de rentabilidade no mês de agosto, acumulando 6.866. No operacional 2, foi obtido um resultado de 1.260, porém o capital inicial aí pode ser de R$ 2.000. Para quem opera somente índice, esse capital inicial pode ser de R$ 1.000, aí o resultado será equivalente só às operações do índice. O resultado percentual foi de 63%, acumulou um capital de R$ 3.260. E o operacional 3, como a gente viu anteriormente, o fator de lucro foi menor, o resultado deu menor, dando um resultado também bom de R$ 825, resultou em um percentual de 41,25%. Só uma observação é que esse resultado é para quem fez todas as operações dentro do grupo.
Claro que muitos não vão fazer todas as operações, a maioria não vai fazer, tá? Acredito que nem todos consigam fazer todas as operações, mas é para mostrar que o operacional aí ele tem que ser seguido à risca, tá? Para quem tem um gerenciamento aí, pode escolher as operações que quiser fazer, pode até ter um resultado muito melhor que esse, tá? Não levar alguns stops e pegar os resultados melhores aí. Então esse seria o nosso resultado de agosto. Agora eu vou mostrar para vocês a planilha que eu faço esse preenchimento, tá? Então eu vou até pegar um exemplo aqui. O que eu faço? Eu faço a anotação da data, tá? Aqui eu tenho 25 de agosto, o ativo que eu vou operar, se é compra ou venda, o valor da entrada, o valor do stop e qual foi o máximo que o ativo chegou. Então, por exemplo, ele fez a entrada e ele chegou a 119.860. Tá? Esse valor aqui é para calcular se ele chegou pelo menos no resultado de 1 para 1. Aqui tem o mês, o valor por ponto, o valor do stop em pontos e o valor máximo que o ativo chegou. Tá? Então aqui já dá para ver que o ativo chegou até 450 pontos. O meu risco era de 465, então aqui já deu loss no operacional 3. Então eu vou pegar no gráfico aqui. Então eu estou dia 25 de agosto. A entrada a venda foi em 120.310. Então exatamente aqui 120.310 foi feita a entrada. A gente projetou esse pullback para baixo, então todas as entradas é feito lá no grupo. Eu coloco os alvos também, então eu sigo a planilha aí de acordo com o que eu passo no grupo lá. Então os alvos foram esses. Aqui foi feita a entrada, o stop estava aqui em cima e o trade aí bateu no primeiro alvo. Eu protejo a operação e ele já pegou no segundo alvo. Então aqui deu um trade que pegou até o segundo alvo e voltou. Então, voltando aqui na planilha, deixar um pouco mais de zoom aqui. Voltando aqui na planilha, eu tenho a venda, a saída do primeiro operacional foi em 120.035. Então aqui voltando no gráfico, 120.035. Aí obteve um resultado de R$55. Para o operacional 2, são essas colunas aqui. Então eu entro com 2 mini contratos, a primeira saída em 120.035 com um mini contrato e a segunda saída 119.860 com um mini contrato. Deu um resultado de R$145. Então só voltando no gráfico ali, 119.860 foi a segunda saída. E nessa última aqui seria o resultado de risco-retorno de 1 para 1, que aqui acabou dando loss, tá? Porque ele não chegou no risco de 1 para 1, então eu considero como loss. E aqui foi somente nesse ponto aqui que ele acabou dando stop. Tá? Então, é claro que pode ser que no real aí o pessoal vá proteger, né? O trade chegou a faltou uns 15 pontos aí para chegar no alvo de 1 para 1. Então até ali você vai, quem sabe, até proteger, mas eu considero como stop a operação. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Então para quem quiser a planilha, só coloca o e-mail na descrição do vídeo aí que eu vou disponibilizar para vocês. Beleza?